Que o mundo está mudando completamente por conta dessa nova era da IA não é novidade. Só que eu comecei a pensar, como é que vai mudar a forma como a gente interage nesse nosso grande hábito de navegar na internet? De entrar em sites, de pegar informação, de buscar novos serviços, novos softwares, ou comprar alguma coisa. O que é que vai acontecer com isso? E a minha teoria eu falei num vídeo passado chamado AI Powered UX and UI, que fala sobre a interação do usuário e a interface do usuário com essa nova era da tecnologia, e eu bato muito forte na chatificação. Por que eu acredito que a chatificação é a chave para isso? Por causa de um fator que eu vou te explicar daqui a pouco. Mas só que aquele vídeo ficou só na teoria. E eu pensei, eu vou fazer a prática disso para eu entender realmente qual que é a distância que a gente está disso, se isso é uma realidade ou não. E foi por isso que eu criei a landing page, a forma como o seu usuário vai começar a interagir com o seu negócio nessa nova era da inteligência artificial. E para você entender exatamente o que eu fiz, eu vou te mostrar o passo a passo, qual foi a minha linha de pensamento e por que é que isso vai funcionar e por que é inevitável que isso funcione. Vamos lá. Primeiro de tudo, para você entender por que a chatificação é um fator tão importante, eu quero te mostrar exatamente isso aqui. Você conhece isso aqui, que é a interface do usuário do ChatGPT. Detalhe, o ChatGPT foi aí o software, a ferramenta que cresceu mais rápido na história do mundo. Do primeiro usuário para os centenas de milhares de milhões de usuários, muito rápido. E por que é que isso foi tão rápido? Porque foi uma interface extremamente democrática, ou seja, a experiência do usuário era muito boa e muito simples, qualquer pessoa conseguia, e isso dava acesso a uma inteligência gigantesca, a uma máquina, a uma nova forma de você trabalhar, de pensar e de viver. Então, assim, por que isso cresceu tanto? Por causa do acesso que isso deu. Só que aí eu comecei a pensar, né? Puta, mas a gente está muito acostumado com essa chatificação. Porque a nossa vida hoje em dia é mandar o WhatsApp, é mandar uma DM no Instagram, é tirar uma dúvida. E aí, cara, por que não evoluir para isso dentro do que a gente chama aí de funil? Né? O funil que é quando o cara cai na sua página, quando ele vai para o próximo passo, quando você mostra um vídeo, quando você eleva o nível de consciência desse usuário. E aí, qual que é a fusão, né, dessa nova tecnologia da chatificação com esse funil que a gente tem hoje? Então, a gente já viu, já tem gente usando funil de chatbot, funil de chatificação em WhatsApp, em estruturas. Por quê? Porque isso dá muito certo. Só que é muito usado para vendas, para suporte ao cliente. E para você entender o que eu fiz aqui, eu vou te mostrar a minha linha de pensamento, que é o quê? O que é uma landing page? Basicamente, você mostra aqui para o usuário, né, uma headline, que é o que você quer que chame mais atenção, explica um pouquinho, traz um leve parágrafo sobre isso que você está falando. Às vezes você mostra um vídeo, como muitos softwares, muitas empresas têm um vídeo ali de introdução, um vídeo corporativo, que é para chamar mais atenção do cliente, e CTA, sempre CTA. Depois você vai para argumento 1, que é aqui uma caixa de texto mais uma imagem, de novo, CTA. Argumento 2, CTA, um gráfico, CTA. Então é assim que funciona. O usuário cai, a primeira coisa que ele vê é a primeira seção da sua página, e você vem descendo à medida que você quer elevar o nível de consciência dele, e você vai informando, você vai dando para ele informações à medida que ele vai evoluindo na sua página. E como é que ele faz isso? Rolando na sua página. Então eu pensei, putz, cara, mas uma interface como o ChatGPT é uma interface livre. Você entra e você consegue conversar sobre o que você quiser com o ChatGPT. Então o que é que eu preciso fazer para fazer uma chatificação completa de uma landing page? Então você viu aqui que no cantinho a gente tem o quê? Essa bolinha. Você já viu essa bolinha aí em algum lugar, com certeza já entrou no chat, num site que tinha isso. Essa bolinha, ela vira um pop-up na sua página, dessa forma aqui. E muitas vezes você consegue conversar, seja com um bot, com um atendente, que está ali online no momento para te responder suas dúvidas, para falar com você. A gente está vendo um aumento gigantesco na taxa de utilização do chat widget. Essa bolinha que você vê aqui no canto do seu site, como você está vendo aí. E aí eu comecei a pensar, putz, cara, mas isso é uma opção. Já existem, inclusive, alguns sites que fazem esse chat widget fazer o pop-up, né, ou seja, abrir, sem o usuário ter que clicar ali. Por quê? Porque ele já quer trazer o usuário para lá. E aí eu tive um pensamento, foi que eu queria testar a minha teoria. E se eu não tivesse entregue para ele uma landing page? Se eu tivesse forçado esse usuário a cair direto na minha estrutura de chat, na minha estrutura de chatificação? No final do vídeo eu vou falar alguns gatilhos, algumas limitações que eu vejo para isso. Só que qual que foi? O que apareceu na minha cabeça quando eu pensei isso? Foi isso. Esse usuário, ele cai na tua página e imediatamente ele vê isso aí que você está vendo. Ele vê um chat. Essa estrutura que ele já está extremamente habituado. Só que, de novo, o chat GPT é livre. Eu preciso que esse fluxo do meu chat, da minha landing page, seja extremamente controlado para poder alimentar o lead de forma gradativa todas essas coisas que eu falo para ele numa landing page normal.
Então, argumento 1, a prova 1. E como é que a gente faz isso? A gente precisa criar um fluxo de conversa. Para criar esse fluxo de conversa, eu usei a ferramenta, que é uma das queridinhas aí, que é o chamado VoiceFlow. Então, esse daqui, gente, que vocês estão vendo, já é a interface do futuro, a forma como eu acredito que as pessoas elas vão estar interagindo cada vez mais e mais. E quando eu digo isso, eu digo que todo mundo vai precisar de uma estrutura dessa. Netflix, ela vai daqui a pouco colocar lá o que você quer assistir, você vai poder digitar, vai poder falar que tipo de filme, um parecido com isso. Ela já tem uma inteligência muito grande na barra de pesquisa. Só que quanto maior a evolução dos modelos de linguagem, quanto maior a diminuição do preço dos modelos de linguagem, isso vai se tornar democrático e todo lugar vai querer ter. Por quê? Porque as personalizações para o usuário vão ser muito maiores. Então aqui eu construí um fluxo, que isso aqui conta tudo que a minha landing page precisava ter, só que num fluxo de conversa. Então eu começo aqui conversando com o usuário, e no caso é uma página de captura, uma página para você conseguir elevar o nível de consciência de um lead e trazer ele para sua base. Então primeiro de tudo aqui, né, eu faço a saudação, primeira resposta, aqui eu vou filtrando tudo. E outra coisa muito interessante é que durante o fluxo eu configuro várias webhooks para que eu consiga enviar as informações que eu estou coletando durante o fluxo de conversa para dentro do meu software. Que isso vai o quê? Porque não adianta só eu capturar esses dados, eu preciso fazer alguma coisa com eles. Então, durante todo esse fluxo, eu faço isso. O segundo desafio, além de fazer o fluxo, foi como é que eu vou colocar isso numa página. Para isso, eu entrei na documentação do VoiceFlow e eu comecei a entender um pouquinho sobre Deploying Agents, que é basicamente como que você vai fazer para você lançar aquele fluxo que você falou. Então você consegue ter o web chat, que é né, o que já tem integrado no VoiceFlow, que é aquele chatzinho que eu mostrei para vocês, que o cara clica e entra. Tem aqui né, as integrações com as interfaces de texto, como WhatsApp, Discord, Slack, Telegram, tudo isso que a gente já conhece, e você já está vendo esses robôs de chatbot. Tem as interfaces de voz, que o VoiceFlow também faz fluxos de voz. Ainda nunca testei isso, até porque só está disponível em inglês, mas acho que deve estar funcionando legal. E a gente tem aqui as Custom Interfaces. E aí eu comecei a entender um pouquinho como é que eu ia fazer esse chamado da API direto pela HTML. E para isso, o que eu fiz? Eu fui no GitHub e eu busquei justamente o que eu estava buscando. Eu queria uma página, então eu fui direto aqui em HTML. Dava para fazer outras coisas, só que HTML seria a forma mais fácil de fazer para uma pessoa que, como eu, não entende nada de código. Tá? Eu não sou programador, eu não sei linguagem de código, eu sei o básico da lógica de programação. Só que eu não sei as nuances de cada linguagem. Só que eu tenho um amigo que sabe muito bem, que é esse cara aqui. E em outro vídeo eu vou mostrar o que é que eu também estou usando. Só que ele serve muito bem também. E aí eu peguei aqui o HTML e peguei o index, né, que é justamente o código. E eu fiz a versão 1 do meu site, do minha nova landing page. A versão 1 dessa landing page é isso aqui que você está vendo. Então, eu converso com aquele fluxo dentro de uma página. Isso aqui não é a página em si, tá? Isso aqui é só uma abertura ali local do index que está no meu computador. E aí o que eu consigo conversar? Então, meu nome é Thiago. Pronto. E o Enter também não está. Meu nome é Thiago. E ali está ali a comunicação. Ele vai ler e vai passar tudo isso que eu acabei de fazer por dentro do fluxo de conversa que eu acabei de falar. E aí aqui ele vai fazendo as solicitações que eu montei dentro do fluxo. Só que aí eu comecei a pensar, depois que eu validei que estava funcionando, eu precisava de uma interface um pouco mais amigável ao usuário. E foi aí que eu trouxe que eu comecei a mandar, eu mandei para o GPT o código dessa página aqui e comecei a lapidar o visual, o CSS da página, depois que o back-end estava funcionando. Vamos fazer um front-end amigável para o usuário. E esse daqui foi o resultado que eu cheguei. Justamente, exatamente igual que eu tinha mostrado ali para vocês nos desenhos, né? Cadê? Exatamente igual que eu tinha mostrado aqui para você. Então, assim, foi isso que eu queria, foi isso que deu para fazer. E isso aqui é só o início, tá? Dá para fazer muito mais coisa com tudo isso. Dá para você colocar arte das suas empresas, dá para você colocar um monte de coisa, tem página pra caramba para usar aí. Mas esse daqui é a V1 do chat. Então, como vocês viram aí, é exatamente igual como eu tinha planejado que fosse, né? Então, o que acontece aqui? Eu não preciso, né? Uma landing page, ela tem toda aquela estrutura que eu falei para vocês, e no fluxo eu montei isso. Então aqui eu tenho a minha headline para chamar a atenção, aqui eu tenho o primeiro, né, as primeiras sub-headline, tudo certinho, e aqui eu não preciso ter aquela estrutura engessada que existe numa landing page. Aqui eu tenho muito mais personalização. Primeiro porque o motor de conversa disso aqui atrás é uma inteligência artificial, então ele personaliza para o usuário, e segundo, é uma conversa. E numa conversa, eu não saio jogando informações, eu converso com o usuário. E foi por isso que eu criei isso. Ó, primeira coisa, esse link aqui, tá? É o primeiro link que está aqui embaixo do vídeo. Eu convido você a testar essa nova interface.
E eu convido você a depois me dar o feedback nos comentários. Se você achou legal, se você não achou legal. Se você acha que a melhor opção é entregar direto para o usuário só essa estrutura, a não ser de ser um chat widget no canto da página, o melhor é o híbrido. Então é exatamente isso. Eu acredito justamente que a gente vai evoluir para isso aqui que você está vendo. Todas as estruturas serem chatificadas. Só que eu não sei quando que vai acontecer. Eu posso estar atrasado, ou melhor, eu posso estar adiantado, mas eu não estou atrasado. Isso aqui é um futuro que vai acontecer. Por quê? Porque é muito mais natural conversação do que você scrollar, né? Do que você tocar, navegar em menus. Isso aqui é algo que é muito interessante para todos os tipos de negócio e qualquer fase do negócio. Então, cara, o cara chega lá na tua empresa, primeiro contato veio de um anúncio. Ele cai numa chatificação, pode ser um modelo híbrido, você consegue elevar o nível de consciência dele de forma mais natural. Depois esse cara compra o seu serviço, o onboarding desse cliente pode ser usando um fluxo conversacional, com uma IA que é toda treinada, que sabe tudo da empresa, que sabe o processo de onboarding. Você pode implementar isso no WhatsApp, você pode implementar isso na estrutura de conversa que você vai usar, enfim. Só que o futuro é chatificado, o futuro é linguagem natural. Por quê? Porque é mais fácil de você ensinar um usuário, é mais fácil do usuário interagir com você assim. Isso é um dos motivos pelo qual o ChatGPT cresceu tão rápido, por causa disso. Então é o seguinte, entra aqui embaixo, testa esse fluxo, vê o que você acha. Eu acredito que isso aqui é o futuro. E me conta aqui nos comentários, nem que seja para falar mal. Eu quero justamente entender o que é que vocês estão sentindo em relação a isso. Porque apesar de eu acreditar que isso aqui é sim o futuro, eu não sei quando, eu não sei se esse modelo já é o modelo final. Só que preciso da opinião de todo mundo. Então, essa daqui é a landing page do futuro, é o funil do futuro. E por que eu digo isso? Porque durante todo esse processo de chat, eu já pego tudo isso, já pego todas as informações coletadas, eu consigo colocar esse usuário num nível de consciência, num gráfico de nível de consciência, dentro da minha estrutura, dentro da minha organização. Então imagina para que é o que a gente já faz, cara. Você tem aí Clarity, você tem várias ferramentas que servem para você ver quantos por cento os usuários estão descendo na página. No fluxo de chat eu faço a mesma coisa. Então a cada etapa do fluxo de conversa, eu tenho enviado para cada etapa do meu software o link for all. Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor para vocês sobre isso. Que eu sei exatamente onde esse usuário está, o que ele está pronto para receber, o que ele está pronto para comprar, o que ele não está pronto para comprar, o que ele quer, o nível de interesse dele, quais são os leads que eu já posso tirar da minha base. Então o cara que só fez aqui 20, 30% do fluxo, cara, sai daqui, não é o cara que eu quero dentro da minha organização. Então entenda o quanto que isso é importante para empresas. O quanto que isso pode ser importante para você vender. O quanto que é importante para uma empresa ter um vendedor que sabe tudo, que ele age dentro de um template. Não sei se você sabe, mas aqueles caras que ficam lá, ó, fazendo ligação, ele tem um script aqui na mão. E ele segue, ó, tintim por tintim do script. Só que agora eu consigo botar um script para a máquina. E ela adapta e reage da mesma forma como um ser humano. Só que melhor, porque ela não foge do script e ela não tem emoção. Apesar da venda ser um processo emocional, a máquina ela consegue emular esse processo emocional sem ela deixar a emoção atrapalhar o processo de venda dela. Então, entenda aí, testa, me manda aqui nos comentários e tamo junto.